Que a gloriosa paz de Jesus esteja conosco, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe nesta casa de oração para todos os povos. Saudamos a todos os irmãos com a paz de Jesus, os nossos visitantes, os amigos aqui de Santo André, vieram de longe, Adilson, Zilda, Deus abençoe as suas vidas. A Luciene lá atrás, Deus abençoe a sua vida, seu trabalho e todos ali naquele lugar, que o Senhor esteja abençoando grandemente. Irmãos, vamos abrir em Atos capítulo 3. Nós cantamos Cristo me amou, me transformou. Nós vamos ver aqui uma vida também transformada. Atos capítulo 3, o poder transformador de Jesus Cristo. Antes, irmãos, vamos fazer uma oração. Deus santo, Deus bendito, tua palavra, Senhor, é o tesouro que nós temos, por tua graça e misericórdia, porque todos nós somos indignos da tua palavra, que é santa. Mas por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, perdoados pelo precioso sangue de Jesus, nós temos a ousadia, como diz a tua palavra, de clamar ao Senhor, de orar ao Senhor, de rogar que o Senhor fale conosco poderosamente, de uma forma íntima, transformadora. Concede-nos a tua graça, Senhor, a tua bênção sobre cada um que está aqui, de uma forma especial os nossos amigos visitantes, que a tua palavra, Senhor, encontre morada no coração deles, abençoando as suas famílias, necessidades, tudo, Senhor, em tuas mãos nós colocamos e nas tuas mãos, Pai, nos entregamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Atos capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus.
pela fé em nome de Jesus. É que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante em tudo quanto acontecerá, não ouvir, será exterminada do meio do povo. Todos os profetas, começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Amém. Cristo tem poder para transformar vidas. Uma igreja viva e que vive, cresce e se transforma na presença de Jesus. Os apóstolos fazem sinais, e este capítulo aqui relata um destes sinais. A igreja está crescendo. Com o crescimento vem a perseguição no capítulo 4. A pergunta que eu faço é: Jesus já transformou a sua vida? E quando Pedro cura aquele homem através do nome de Jesus, as pessoas começam a olhar para Pedro. E a ênfase desta mensagem é que você só olhe para Jesus Cristo. Tire tudo que está na frente, todo entulho, toda ideia humana, toda apresentação humana, e olhe somente para Jesus Cristo. Pedro disse: por que fitais os olhos em nós? Vamos pensar, eu olho para o meu coração e você para o seu. Para quem você está olhando? Por quem você está neste lugar? Nós vimos de manhã na escola dominical, quando Jesus entra em Jerusalém aclamado, ele observa ali no templo. Observou tudo e voltou para Betânia. Nós vimos que os olhos de Jesus são penetrantes, são como olhos de fogo. Ele pega o nosso coração e olha dentro do nosso coração. O que ele encontra? O que ele encontra agora? Diz aí o texto: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Hora nona, por volta de 15 horas. Salmo 55 diz: eu invocarei a Deus e ele me salvará. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Os judeus estabeleceram horários de oração.
subiam ao templo para a oração. Qual o objetivo de irmos para o templo? Porque o propósito do templo foi estabelecido por Deus. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É isso. Palavra, oração e adoração. Não é entretenimento, não é outro propósito senão este: subir ao templo para orar. Você pode orar na sua casa. Deve orar na sua casa. Deve orar durante o dia em vários momentos. Mas no templo, nós temos um local específico de ajuntamento do povo de Deus para se dedicar à oração e à palavra. Eu fiquei chocado uma vez, no Rio Grande do Sul, terminado o culto, colocaram os bancos assim, encostados no canto, e eles iriam dançar depois do culto. Seja durante o culto, depois do culto, antes do culto, qualquer coisa nesse sentido, está totalmente fora do propósito designado por Deus, que é oração. Antes, e nem é tão antes assim, algum tempo atrás, algumas décadas, você via uma igreja e você via pessoas entrando na igreja, o que você pensava? Eles vão estudar a Bíblia, eles vão orar, eles vão ter esse tipo de atividade, porque a igreja tem a ver com isso. Agora vejamos. Era levado um homem coxo de nascença. O primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos é que Jesus transforma vidas em sofrimento. Interessante que Pedro cura este homem. Pedro está cheio do Espírito Santo, exatamente neste contexto em que começa o capítulo. Ele está subindo para a oração. O sofrimento da sua limitação, ele era coxo. O tempo da sua doença de nascença, pense nisso, coxo de nascença. Ele nasceu assim. Diz o texto, mais de 40 anos nesta luta. Ele tinha uma vergonha porque os olhares eram de condenação. Talvez ele seja assim porque ele não agrada a Deus. Talvez os pais dele cometeram algum pecado, então ele nasceu assim. Essas palavras absurdas, cruéis, antibíblicas, que muitas vezes as pessoas falam e aumentam o sofrimento do outro, do próximo. Então ele tinha uma certa vergonha diante da religião judaica, dos religiosos que passavam diariamente ali, porque ele era colocado à porta do templo chamada Formosa. Essa porta, irmãos, tinha cerca de 22 metros de altura. Então ele era um pingo ali embaixo, muitas vezes esquecido. Às vezes as pessoas já se acostumaram com a presença dele ali. E nós que moramos nessa cidade, uma vida agitada e corrida, às vezes não paramos para observar as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes na rua. Então imagina aquele homem está ali, à porta do templo chamada Formosa, pedindo a esmola, muitos já nem observavam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, João, falaram o seguinte: olha para nós. O homem esperava uma esmola, um trocado, como nós diríamos hoje.
E eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Mal sabia ele. Não é assim na nossa vida? Nós oramos para Deus fazer assim uma coisa e Deus faz muito mais que aquilo. Infinitamente melhor do que nós pedimos. Nós oramos e Deus pode fazer algo completamente diferente da nossa intenção. Louvado seja Deus por isso. O homem esperava uma moeda. Pedro disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. É muito conhecida a história de que um certo papa, antes daquele período da Idade Média, que diz o seguinte: olha, Pedro disse: eu não possuo nem prata nem ouro, mas hoje a igreja pode dizer: nós temos prata, nós temos ouro. A igreja estava muito rica naquela época. E um monge que buscava a Deus disse o seguinte: a igreja tem prata, a igreja tem ouro, mas não tem Jesus. Será que poderíamos dizer isso da igreja evangélica moderna? Será que poderíamos dizer isso da nossa vida? Eu tenho prata, eu tenho ouro, mas eu não tenho Jesus, a minha alma está condenada. Pedro não tinha prata, não tinha ouro, mas o que ele tinha era infinitamente mais precioso. Disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Ele falou debaixo da autoridade de Jesus, por ser um apóstolo de Jesus, para manifestar um sinal ali de Jesus, mas o nome de Jesus Cristo não pode ser usado de qualquer forma, meus irmãos. As pessoas às vezes falam assim: não faça isso em nome de Jesus, não use o nome de Jesus para qualquer coisa. Lembra lá em Atos 19? Em nome de Jesus a quem Paulo prega, eles falavam assim para expulsar os demônios. Conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E os demônios espancaram aqueles homens. Porque o nome de Jesus não é amuleto. Não pode ser usado de uma forma leviana para fazermos qualquer coisa assim. Em nome de Jesus anda, em nome de Jesus está curado. Tem que ter um discernimento espiritual, tem que ter um propósito, um fim espiritual. Nós não podemos invocar este santo nome que é o nome de Jesus de qualquer forma, para qualquer coisa. Mas, amados irmãos, eu quero destacar aqui como o nome de Jesus é poderoso, como o nome de Jesus tem autoridade para levantar aquele homem. Tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Imagine isso. De repente a perna daquele homem, o joelho daquele homem começa a ficar assim ajustado. E ele começa a ganhar força nas suas pernas, pelo poder de Deus o homem começa a andar. Olha só, o Senhor Jesus transformando vidas através dos seus servos. Pedro foi ao encontro daquele homem e levou Jesus para aquele homem. Demonstrou compaixão, diz o texto, tomando pela mão. É Cristo curando este homem aqui, usando as mãos de Pedro. Que as nossas mãos sejam as mãos de Jesus neste mundo. Que as nossas palavras sejam as palavras de Cristo para as pessoas. Que o seu abraço, alguém que está sofrendo e chorando, seja o abraço de Jesus para aquela pessoa. Pedro precisava orar. Pedro, digamos assim, tinha um compromisso da oração aqui, da hora nona.
mas ele não deixou de demonstrar compaixão e auxílio para aquele homem. Sabe uma coisa errada que às vezes nós pensamos ou falamos, queira Deus que não falemos. Não, eu estou aqui por causa de Deus e não quero saber de ninguém. Terminou o culto, vou embora, não quero falar com ninguém, saber problema dos outros, eu preciso resolver a minha vida. E como fica esse texto, por exemplo? Porque o mandamento amarás o Senhor está colocado assim ao lado de outro, amarás o teu próximo, como a ti mesmo, ou seja, como você já se ama. Pedro iria orar, mas ele não foi para a oração sem demonstrar compaixão para este homem coxo aqui. Não adianta adorar a Deus, ouvir a mensagem, conhecer a palavra de Deus, se não tiver uma vida de amor pelo próximo, de amor pelos irmãos. O texto diz que o homem ficou tão feliz, de um salto se pôs em pé como um cego de Jericó, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Jesus alcançou o seu coração. Louve a Deus, meu irmão. Não fique assim reprimido. Louve a Deus, cante louvores ao Senhor. Seja uma pessoa alegre espiritualmente. Deixe o mundo olhar para você e dizer: esta vida foi transformada. Diz o texto, versículo 9: viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. O coxo não disse simplesmente: que bom, agora eu estou andando. Ele louvou a Deus. Volte para dar glória a Deus. Volte para agradecer a Deus. Volte para contar os feitos de Deus. Jesus amava esse coxo. E mais que isso, Jesus queria que a transformação do coxo fosse um testemunho de Deus. Ele ficou muito feliz. Ele se pôs em pé, ele saltava, ele louvava a Deus, ele tinha muita alegria no seu coração. Às vezes, irmão, está faltando mais entusiasmo nos crentes. E o mundo observa. Quando você vive feliz com Jesus, alegre com Jesus, as pessoas vão olhar para você e falar: olha, mesmo passando por tudo isso, você continua feliz, você continua alegre. Como? Deus já preparou para você pregar. A irmã Dirce faleceu semana passada. Ela era da diretoria da capelania militar. A irmã Dirce, uma serva de Deus muito consagrada, muito fiel ao trabalho, muito consagrada, muito. Uma bênção. Infelizmente faleceu semana passada. Mas mesmo com as dores mais profundas do câncer, ela estava lá no batalhão, orando com os policiais, sorrindo para eles. Você percebia que estava com dor, mas estava lá feliz e servindo. E orando pelos policiais, e falando para os capelães: continuem a obra, continuem a obra, continuem a obra. Que testemunho da nossa querida irmã Dirce. Feliz, feliz com Jesus, mesmo na dor e no sofrimento. Amado irmão, vamos parar de reclamar. Vamos ter uma vida mais abundante, plena na presença de Jesus Cristo. Vamos ter amor, alegria e paz na nossa vida, para que a nossa vida seja um testemunho de Jesus.
Eu quero conhecer Jesus, porque eu estou vendo a vida deste crente, deste cristão. Eu quero conhecer o Deus que ele serve. Pedro diz: por que vos maravilhais disto? O povo estava olhando, se encheram de admiração, versículo 10, de assombro, no versículo 10. Todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão, versículo 11. Irmãos, às vezes nós gostamos deste ponto aqui, sermos vistos, todo mundo olhando. Eu tinha um professor, queridíssimo Jorge Carnelhas, que dizia, um dos lugares mais perigosos, sabe qual que é? O púlpito, que as pessoas todas estão olhando ali para você. E às vezes pode acontecer a tentação de, ao invés de querer agradar a Deus, pregar a palavra, servir o rebanho, começar a apreciar, gostar desse momento de ser ouvido e as pessoas olhando para o pregador. Deus nos livre disso. Pedro poderia parar aqui e pensar: todo mundo está olhando para mim agora. Eu curei este homem. Amados, nós conseguimos sentir isso no ar muitas vezes. A pessoa gosta do holofote, gosta de estar na frente. Não é para servir, é para ser visto. Parecer. Não vai tocar para conduzir a igreja em adoração, vai tocar para aparecer, começa a fazer solo, para que os outros possam ver que ele toca bem, qualquer outra coisa assim. Ou uma linguagem muito rebuscada, que as pessoas nem estão entendendo direito o que está falando, e todo mundo diz: nossa, como ele fala bonito, como ele é inteligente, como ele sabe das coisas. Para que isso? Pedro então diz: porque agora ele é um servo de Deus, porque vocês estão olhando para nós? Por que fitais os olhos em nós? Então, amado irmão, você fez um trabalho na igreja, não foi reconhecido, não foi visto, deveria receber um reconhecimento, um elogio, deveria, uma palavra de encorajamento, mas não aconteceu. Não fique chateado com isso, não fique melindroso com isso, muito menos pense em abandonar, porque você está fazendo para a glória de Deus, não é para alguém ver, não é para ser admirado. Faça morrer esse desejo de ser admirado, de ser reconhecido, de ser visto, de ser notado, de ser apreciado. Isso é coisa de fariseu, que calculava a hora da oração e parava no meio da praça, levantava as mãos, mostrava todos os filactérios, todos os graus que ele já tinha alcançado no judaísmo e começava a fazer aquelas orações, mas era para que os outros vissem que eles eram bons teólogos. Aquela oração não chegava para Deus. Por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Pedro está dizendo: eu não sou bom, ele não foi curado porque eu sou piedoso, porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Ele não está dizendo: este homem foi curado porque eu busco muito a Deus, porque eu sou uma pessoa espiritual, eu tenho poder, eu tenho piedade. Não. Ele conduz para Cristo. Você quer dar um testemunho? Dê um testemunho, mas o testemunho é o testemunho de Cristo, para Cristo. Aí começa Pedro a falar de Jesus. O Senhor Jesus transforma a vida porque Ele é o autor da vida. Está aí no versículo 13. O Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, glorificou o seu servo Jesus. O santo que foi crucificado, que foi trocado por Barrabás, versículo 14, que morreu, mas ressuscitou, o autor da vida. Daria para pregar um sermão só aqui, no 13 a 15. Jesus, o autor da vida, Jesus, aquele que ressuscitou, Jesus, o santo, Jesus, o justo, Jesus, o servo. Pedro está dizendo: esqueçam de mim,
pense em Jesus. Às vezes nós estamos muito apegados assim a pessoas, uma dependência emocional exagerada, que faz mal, que gera cobrança, que gera frustração, porque só Jesus pode preencher o vazio do seu coração. Ninguém mais, nada, ninguém. Pare de procurar, busque Jesus. Pedro, tão pecador como eu e você. Que a gente admire Elias, mas Tiago diz, Elias, homem semelhante a nós. Um servo de Deus muito consagrado, e eu diria até admirado no nosso país, foi o irmão Russell Shedd. Mas todos que conviviam com ele diziam, que simplicidade. Que homem de Deus simples. Porque quanto mais conhece Jesus, mais simples fica. Não precisa aparecer, não precisa forçar nada. É uma pessoa simples. Conhecia muito bem o Senhor, nosso irmão já falecido Russell Shedd. Fazia suas caminhadas pela manhã, cheio de folheto no bolso, falando de Jesus para as pessoas. Pedro então começa a falar de Jesus pela fé em seu nome. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vocês estão vendo. O Senhor Jesus transforma vidas pela fé em seu nome. Ele transforma vidas porque é o Messias prometido, que vai além da ignorância humana, versículo 17, que cumpre as promessas de Deus, versículo 18, aquele que foi preordenado por Deus, prometido por Deus, prefigurado no Antigo Testamento, versículo 18. Jesus transforma vidas que se voltam para Ele. Arrependei-vos, pois. Jesus é tudo isso. Então se arrependa. Confesse o seu pecado. Diga, Senhor, pequei. Eu pequei. Olha para o próprio coração, eu pequei. Eu me arrependo. Arrependimento e conversão. Agora eu quero voltar para o Senhor. Pedro diz, arrependei-vos, convertei-vos. Aquela tristeza profunda, aquele lamento, aquele sentimento de ter ofendido a Deus, é o arrependimento, traz uma mudança de mente e uma mudança de direção na vida. Convertei-vos. Arrependei-vos, disse João Batista, arrependei-vos, disse Jesus Cristo, arrependei-vos, agora diz Pedro. E o Senhor diz para todos nós aqui esta noite, se arrependa dos seus pecados e volta para mim. O Pai perdoa, o Pai transforma, o Pai cancela os pecados, para serem cancelados os vossos pecados. Não tem dívida mais, não tem culpa, Deus te perdoou. Com o perdão vem a transformação. A nova vida é fruto de arrependimento, conversão, perdão. E essa nova vida traz refrigério, versículo 20, e restauração, versículo 21. Venham tempos de refrigério. Você já desfruta de refrigério, de bálsamo no coração agora e desfrutará plenamente no mundo por vir. E haverá um tempo de restauração, restauração de todas as coisas. Você tem esperança? Você tem paz na sua vida, no seu coração? Você tem paz mesmo na dor, na doença, no desemprego, na angústia, nesse país que caminha sem freio para o pior?
Mesmo assim você tem paz e serenidade diante do Senhor? Você está preparado para a segunda vinda de Jesus Cristo? Esse tempo de restauração que Deus prometeu e virá? O Senhor Jesus transforma vidas para cumprir as promessas. Ele é o profeta, versículo 22 e 23. Ele é o centro da mensagem do Antigo Testamento. Ele é o canal para abençoar todas as nações. Versículo 25. Deus ressuscitou Jesus e agora abençoa, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Veja que a cura do coxo realmente foi maravilhosa, foi uma bênção, deixou aquele homem feliz, louvando a Deus, mas o propósito do Senhor era este, a pregação da palavra. Sinal sem pregação não é sinal, porque não aponta para nada, não serviria para nada, seria uma cura solta e sem propósito. Pedro então prega Cristo, confronta o coração dos ouvintes e diz: vamos mudar de vida, vamos voltar para Deus. Talvez você esteja pensando: eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser uma bênção na vida das outras pessoas, como Pedro foi. Eu quero pregar o Evangelho como Pedro pregava o Evangelho. Deixa eu dizer algumas coisas. Primeiro, você tem compaixão das pessoas? Será que nós amamos as pessoas? Será que nós olhamos para as pessoas? Nós falamos com as pessoas? Nós notamos a presença das pessoas? O homem que Deus usa se compadece do próximo. O homem que Deus usa enfatiza a pregação da palavra. Mais do que milagre, sinal, qualquer outra coisa, palavra. Nós temos, irmãos, uma palavra para pregar e é esta aqui. Esta aqui. O homem que Deus usa é aquele que reconhece a sua fragilidade. Por que vocês estão olhando para mim? O homem que Deus usa atribui a Cristo toda a glória e honra. Jesus tem poder para transformar a sua vida, tenha fé. Hoje, se você ainda não conhece Jesus Cristo, hoje pode ser um dia de antes e depois, completamente antes e depois. Antes eu estava morto, agora estou vivo. Eu estava perdido e o Senhor me achou. O Senhor tem poder para transformar a sua vida. O Senhor Jesus tem poder para transformar a sua casa, a sua família, o seu lar. O Senhor Jesus tem poder para transformar a vida da igreja e renovar a igreja. E o caminho dessa restauração é fé em nome de Jesus, é arrependimento, é conversão. Não existe situação que Jesus não possa converter, corrigir, reverter, se for a vontade dele. Mas com certeza, qualquer pecado, Jesus perdoa. Às vezes a pessoa está experimentando algo parecido com isso, uma doença, uma limitação, um sofrimento. O Senhor vai curar ou não? Não sei. Ele que sabe. Agora, o que nós temos certeza, que é uma promessa desse texto, é o seguinte: se você se arrepender, se você se converter, ou seja, voltar para Deus, os seus pecados serão cancelados. É como Jesus pegar uma folha de dívida e rasgar e encravar na cruz. E a cura da alma, e a cura do seu coração, e a cura do seu interior. Não fique lá na livraria procurando livros lá de autoajuda para você ser uma pessoa melhor e
primeiro vai para Jesus Cristo. Primeiro corrige sua vida diante de Deus. Arrependimento, conversão, fé, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz. Ele ressuscitou, subiu aos céus, vive e reina pelos séculos dos séculos e voltará para nos buscar. Que Jesus preencha qualquer coração aqui, Senhor, vazio. Porque Ele disse: eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem vem a mim nunca mais terá sede, disse Jesus. Senhor, nós nos arrependemos agora dos nossos pecados. Jeremias, teu profeta, disse: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Que haja, Senhor, conversão, que haja busca da tua presença. Possamos voltar para a casa do Pai dizendo: Pai, perdão. E obrigado porque o teu perdão, Senhor, é uma certeza. Nós temos a certeza que o Senhor perdoa porque o Senhor é rico em perdoar. Ó Deus, que nós sejamos usados pelo Senhor, instrumentos nas tuas mãos, na pregação do Evangelho. Que pessoas esta semana, Senhor, sejam abençoadas pelos cristãos que estão aqui neste lugar. Que nós possamos servir o próximo, que nós possamos pregar o Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este privilégio de falar da pessoa bendita de Jesus Cristo. Obrigado pela vida preciosa da nossa irmã Dirce, que partiu e está com o Senhor Jesus. Pelo exemplo de piedade daquela mulher de Deus. Que possamos imitar, Senhor, aquelas pessoas que caminharam firme com Jesus. Que se entregaram coração e alma à obra da pregação do Evangelho. Vidas preciosas. Uma pessoa tão amorosa, Senhor, porque estava cheio do teu amor. Coloca no nosso coração, Pai, mais do teu amor, mais de Jesus Cristo. E agora, Senhor, que vamos participar da Santa Ceia. Que o nosso coração esteja assim, Senhor, contrito, quebrantado na tua presença. Que o nosso coração possa ser atravessado, Senhor, pela tua palavra, pelo poder da tua palavra. E que possamos agora nos alimentar, Senhor, espiritualmente de Cristo Jesus. Fortalece, Pai, a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, ainda nesse espírito, vamos cantar o hino 340, hino de Santa Ceia, preparando-nos para a mesa do Senhor. Ao som do instrumento, vamos cantar em pé.
Amém. A igreja pode se assentar.